rins policísticos. Como preservar a função renal? Hoje nós vamos conversar neste vídeo sobre os principais cuidados com a alimentação para preservar a função renal em pessoas que têm rins policísticos. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Aproveita que você está aqui. Se ainda não está inscrito, já se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se ao final desse vídeo você gostar do conteúdo que eu trouxe aqui para você, clica para eu saber que você gostou, dá um joinha. E se ficar com qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tirar a dúvida para você. Hoje, então, nós vamos conversar sobre a doença renal policística autossômica dominante, que nada mais é do que os rins policísticos, que é uma doença hereditária caracterizada pela formação de inúmeros cistos em ambos os rins, que pode levar à insuficiência renal, então pode levar à doença renal crônica, e é mais comum que isso aconteça por volta de 58 anos de idade. Ao longo então desse vídeo nós vamos conversar quais são os cuidados com a alimentação que você deve ter, seus familiares que também têm doença policística devem ter para preservar a função renal e então contribuir para evitar uma insuficiência renal crônica, né? Uma doença renal crônica, evitar com que o rim perca a sua função ao longo dos anos. Então eu vou falar para vocês por tópicos. E eu quero lembrar que este vídeo não substitui uma consulta nutricional. Você é único, então o seu cuidado pode ser diferente do cuidado do seu irmão, do seu tio, do seu filho, né, ou de algum conhecido seu. Mas o que eu trago aqui neste vídeo são cuidados gerais que são favoráveis sim para evitar a progressão da doença renal policística. Então, o primeiro ponto que nós vamos conversar aqui é sobre a ingestão de sal. Na doença renal crônica, há um consenso geral que a ingestão de sal deve ser inferior a 5 gramas ao dia, e isso equivale a aproximadamente 2 gramas de sódio. Então, a recomendação é que se consuma menos do que 5 gramas de sal ou menos do que 2 gramas de sódio ao dia. E essa recomendação é especialmente para pessoas que têm hipertensão arterial e doença renal crônica. Acredita-se que o excesso no consumo de sal aumente o risco de eventos cardiovasculares e de mortalidade. Portanto, a restrição de sal também pode ser benéfica para pessoas com doença policística, mesmo que tenha função renal preservada. Porque a ingestão de sal, a ingestão de sódio está relacionada com a progressão da doença em pessoas com doença renal policística. Então, muito cuidado com o excesso de sódio. E um ponto bem importante, antes que a gente passe aí para o próximo tópico, é reduzir o consumo de sal, de sódio, não é comer uma comida sem sal. Geralmente, o excesso de sódio, de sal na alimentação se dá através do consumo em excesso de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, carregam muito sódio na sua composição. E quando nós comemos, não percebemos o teor de sódio que tem ali. Então, evite ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados e dessa forma, com certeza, você vai estar já garantindo um reduzido, né, um menor consumo de sal, um menor consumo de sódio na sua alimentação. Agora vamos falar sobre o consumo de proteína. O conselho que nós utilizamos para pessoas com doença renal policística é não ter um consumo exagerado de proteínas. Então, pessoas que têm doença renal policística, mas função renal preservada, cuidado com o excesso no consumo. Então, o que é um excesso no consumo? Um consumo de proteína superior a 1,3 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Então, nós recomendamos sempre abaixo disso. Então, ali por volta de 1 grama por quilo de peso, é uma quantidade interessante. Às vezes dá para usar 1,1, 1,2, mas cuidado
com o excesso. Então, vamos evitar o excesso superior a 1,3 gramas por quilo por dia. Isso o seu nutricionista pode te ajudar a calcular para você entender o que é isso em quantidade de alimento. E para pessoas que têm doença renal policística, mas têm uma função renal inferior a 30%, então já está no estágio mais avançado, aí sim se começa a recomendar uma dieta hipoproteica, então mais baixa em proteína, abaixo de 1 grama por quilo de peso, por volta de 0,8. Algumas pessoas têm recomendação até inferior a 0,8 gramas por quilo de peso. Tudo vai depender do estado nutricional da pessoa, da função renal, então do percentual de função renal. Tudo vai depender também dos hábitos da pessoa, se realiza atividade física ou não, dos exames, do exame de proteinúria, então isso é muito individualizado. Mas sim, quando tem uma redução de função renal inferior aí a 30% em especial, nós já recomendamos uma dieta mais baixa em proteínas. Isso também não significa deixar de comer carne. Uma dieta mais baixa em proteína significa você ajustar, você controlar as quantidades em especial dos alimentos. E nós temos proteína em alimentos tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Os alimentos que mais concentram proteína são as carnes de todos os tipos e não só as carnes vermelhas. Então nós temos proteína na carne de boi, na carne de porco, no peixe, no frango, nos miúdos, nos frutos do mar. Falando em concentração de proteína, um outro alimento que se assemelha à concentração de proteína das carnes são os suplementos de proteína. Eles não são proibidos para você, mas de novo, devem ser contabilizados aí na sua alimentação, caso você queira fazer uso por algum motivo, tenha algum objetivo com isso. Depois das carnes e dos suplementos, com menor teor proteico, mas também com teor proteico significativo, nós temos os ovos. Os ovos também concentram proteína e essa proteína se encontra especialmente na clara, na parte branca ali do ovo. Depois, um pouquinho abaixo aí em concentração de proteína, mas também importante de ser contabilizado, nós temos os lácteos, então leite e derivados do leite. E também temos as leguminosas e as oleaginosas. As leguminosas são os feijões, então feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja. E as oleaginosas são as castanhas de todos os tipos. De maneira geral, esses são os principais alimentos fonte de proteína e é importante que você saiba o quanto consumir deles no seu dia a dia para não exagerar no consumo de proteína. Mas outra coisa bem importante também é que você não pode tirar toda a proteína da sua alimentação. A proteína é essencial para que as pessoas fiquem bem nutridas, é essencial à nossa saúde, então você não pode retirar completamente a proteína. Por isso que é importante um acompanhamento e é importante que você saiba qual é a quantidade recomendada para você. E essa recomendação de controle no consumo de proteína na doença policística acontece porque pode induzir a uma hiperfiltração, aumentando os níveis de vasopressina que podem levar ao crescimento de cistos e progressão da doença. Então, por este motivo, nós devemos também controlar o consumo de proteína na doença policística. Vamos falar um pouquinho agora sobre peso. É muito importante que você mantenha um peso saudável, evite sobrepeso, evite ficar com peso acima da recomendação, com percentual de gordura acima da recomendação. Estudos apontam que pessoas que estão dentro do peso também se protegem aí contra progressão da doença renal crônica, aí, com redução de função renal na doença policística. Restrição calórica, jejum intermitente e redução no consumo de carboidratos precisam ainda de mais estudos para termos certeza aí nessa questão de evitar a progressão da doença. Mas tem alguns estudos mostrando alguma relação, que o jejum intermitente pode ser benéfico, que uma dieta cetogênica pode ser benéfico, mas essa dieta cetogênica não é uma dieta comum. Então é uma dieta cetogênica com teor maior de gordura, mas baixo em
proteínas e carboidratos, então vai ter muito mais gordura comparado com uma dieta cetogênica tradicional. Geralmente nas dietas cetogênicas tradicionais prescritas para outras pessoas, nessas dietas contém um teor maior de gordura, mas também um teor maior de proteínas e inferior de carboidratos. Então tem que ter um cuidado aí neste caso para pessoas com doença renal policística, porque nós temos que ter um elevado consumo de gorduras e um baixo, ajustado consumo ali de proteínas e de carboidratos. Nós precisamos ainda de mais estudos para ter certeza disso, mas alguns estudos já apontam que pode ser benéfica aí essa restrição no consumo de carboidratos também para pessoas com doença renal policística. Mas é importante fazer isso de maneira bem individualizada e bem orientada. E digo mais, uma dieta cetogênica dessa forma não é uma dieta fácil de seguir, então é muito importante cuidar, nessas questões. Às vezes a pessoa pensa, não, vou fazer uma dieta cetogênica, mas não é simples assim, há muitas restrições, então não é uma dieta fácil de seguir. E como nós não temos estudos robustos em relação a isso, para ter essa certeza, para aplicar isso em todas as pessoas, tem que ter muito cuidado na hora de se iniciar um tipo de dieta como esse. Agora vamos falar do consumo de substâncias bioativas, como a nicotina, o álcool e a cafeína. Na doença renal crônica, o consumo de substâncias psicoativas como essa que eu citei devem ser reduzidas ou cessadas para evitar a progressão da doença. A cessação do tabagismo, em especial, é recomendada para todas as pessoas com doença renal crônica, e aí especialmente para esse público que eu estou conversando hoje, para você que tem rins policísticos, muito importante fazer o máximo caso você fume, deixar de fumar. Sobre o aconselhamento na redução do consumo de cafeína, não há um consenso em uma quantidade estabelecida, porque os estudos que nós temos são escassos. Os resultados obtidos aí de melhora na progressão da doença não foram feitos em humanos, então tem bons resultados, mas não foram feitos em humanos. Então nenhuma orientação firme pode ser dada, mas o que nós podemos fazer é evitar o excesso no consumo de cafeína, sim, pois estudos apontam a uma tendência aí que essa cafeína pode aumentar a formação de cistos. Então, mesmo não sendo algo concreto que nós possamos orientar para todos os pacientes, se você tem um elevado consumo de cafeína, cuide com os excessos, Vamos tentar reduzir aí aos poucos essa quantidade, porque com certeza isso será benéfico para você, não só pensando na doença renal crônica, na doença policística, mas de uma maneira geral. A cafeína pode ser consumida, ela não é maléfica, porém ela passa a ser de acordo com a quantidade que você consome. Já a restrição de álcool facilita aí no controle da pressão arterial, então especialmente pessoas com doença policística e hipertensos, o controle no consumo de álcool, evitar excessos de álcool, evitar uma frequência muito alta e uma quantidade muito elevada de álcool, pode ser favorável para manter a pressão arterial controlada e também é benéfico na redução da progressão da doença. Ingestão de água. É comprovado que o aumento na ingestão de água favorece aí a preservar a função renal, então evita a progressão da doença. Nós só temos que ter cuidado com o consumo de água em excesso para pessoas que têm doença renal, que têm doença policística e têm redução já de função renal, estão já nos estágios mais avançados e tem uma redução da diurese. Somente para essas pessoas que têm redução da diurese, estão ficando inchadas, estão fazendo menos xixi, aí neste caso nós não vamos recomendar um aumento no consumo de líquido. Mas se você costuma urinar normalmente, não fica inchado, não está ali nos estágios mais avançados, então tem uma função renal um pouco mais preservada, você pode e deve sim se manter bem hidratado ao longo do dia e a água vai ser benéfico para evitar a progressão da doença renal. Agora então quero trazer um resumão para você entender quais devem ser os cuidados que você deve ter na sua alimentação se você tem rins policísticos.
Primeiro, restringir a ingestão de sal para no máximo 5 gramas de sal ao dia ou 2 gramas de sódio ao dia. Evitar uma ingestão de proteína superior a 1,3 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Perseguir, buscar um peso saudável. Então tentar ter um IMC por volta de 20, inferior a 25. Nós sabemos hoje que o IMC não é o melhor parâmetro para avaliar peso, né? Mas de uma maneira geral, para você entender, tentar ter um peso saudável, evitar o sobrepeso, ter um consumo moderado de cafeína e álcool, não fumar. E se você tem uma boa diurese, também a hidratação é fundamental e vai te ajudar a prevenir, né, preservar a sua função renal e prevenir a progressão da doença. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica então para eu saber que você gostou. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Se você tem algum familiar que tem também doença renal policística, já encaminha esse vídeo para o seu familiar, porque é importante que todos saibam e tenham bons cuidados, bons hábitos para preservar a função renal.